Nós começamos no início de dezembro a falar sobre o advento, o primeiro Natal, o antes, durante e o depois. Então, nessa última mensagem, falaremos, como disse, falamos sobre o antes, ou seja, como viviam as pessoas na expectativa da vinda do Messias. Falamos dos profetas que anunciaram com detalhes como seria o nascimento de Jesus. E na noite do Natal e nos cultos nós vimos vários textos que falavam a respeito do dia do nascimento de Jesus Cristo. A segunda mensagem, nós falamos sobre o durante, ou seja, o fato em si, o que aconteceu naquele primeiro Natal, como tudo aconteceu e como tudo se encaixou, como cada detalhe do nascimento de Jesus Cristo foi cumprido. Os pastores, a manjedoura, tempo depois dos magos que vieram do Oriente, até mesmo a fuga para o Egito, nada escapou das profecias. Nós vimos então que naquele primeiro Natal, Deus cumpriu a promessa de que seu Filho Jesus Cristo, o Redentor, viria para salvar a humanidade. E agora nós vamos ver o que aconteceu depois, ou mais do que isso, o que está acontecendo até o dia de hoje. Depois que todas aquelas profecias foram cumpridas, o que aconteceu? Jesus, nós vemos em Lucas, como lemos essa noite, no versículo 40 e no versículo 52, Lucas falando que Jesus estava crescendo. Quando ele tinha 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume. Desculpa, versículo 40. Crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça, e a graça de Deus estava sobre ele. O 52, crescia Jesus de sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, depois que Jesus nasceu, essa foi a última vez que ouvimos de Jesus na sua infância. Então, tudo que temos sobre a vida de Jesus na sua infância são os fatos do dia do seu nascimento, o fato do 8º dia, que é no versículo 21, completado 8 dias para ser circuncidado, o menino era o nome de Jesus. Então, todos nós sabemos que a circuncisão, a operação mediante a qual se corta o prepúcio da criança, e era uma aliança que Deus tinha entre Deus e Israel, sinal externo e visível desse concerto com Deus e Israel. Então, o Senhor Jesus, como um bom judeu, foi levado para ser circuncidado. Depois do fato de ele estar entre os doutores da lei discutindo sobre assuntos pertinentes aos negócios do pai já com 12 anos de idade. Nada mais se falou a respeito da infância de Jesus. Jesus só foi aparecer novamente quando estava prestes a completar 30 anos. Mesmo em Lucas capítulo 3, versículo 23, olha, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Então, são essas as informações que temos. Ali Jesus já era homem formado. Muita gente, muitas pessoas procuram especular sobre onde Jesus passou todo o tempo, dos 12 a 30 anos. Jesus não foi retirado da terra. Jesus não foi abduzido. Jesus foi mantido escondido. Não. Jesus cresceu, como nós lemos no texto aqui, crescia diante de Deus e dos homens. Sabe aquela criança que você vê de tempo em tempo? E
você olha e pergunta: quantos ela tem? Ah, tem 3. Nossa, como está grande. Passa um tempo: quantos ela tem? Tem 8. Nossa, quanto tempo quando eu vi essa criança? Olha como ela cresceu. Então você começa a perceber o crescimento dessa criança, mesmo que esporadicamente. Isso acontece muitas vezes com parentes distantes ou algo assim. Mas Jesus era visto pelas pessoas que viam o seu crescimento físico. Não apenas havia um crescimento físico, mas havia um crescimento também intelectual e um crescimento espiritual. Ele crescia nessas 3 áreas. E aliás, é um costume que eu tenho. Comecei com meus filhos e agora tenho feito com meu neto, e farei com a minha neta, de rogar a Deus que eles pudessem e possam crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Não orar apenas para que o filho seja um grande doutor, um grande médico, um grande ministro, não. Cresça em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Que ele possa crescer conhecendo a Deus, sabendo quem é Deus, e na idade tiver de confessar a Cristo como seu Salvador. Faça isso e viva a vida diante de Deus. Então nós temos aqui que provavelmente o que sabemos é que Jesus estudou. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Aliás, em Lucas 4,16 também lemos algo que diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, Jesus aprendeu a ler. E se ele sabia ler, ele também sabia escrever. Aqui também lemos que ele foi criado em Nazaré, onde ele aprendeu não apenas a ler e escrever, como também aprendeu a ser carpinteiro, pois era comum os filhos aprenderem a profissão do seu pai. Lá em Mateus 13, 55 e Marcos 6,3, nós temos essa informação. Primeiro, Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E Marcos 6,3, Marcos 6, ele é muito mais claro, que ele diz justamente assim. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Leão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizados? Então Jesus aprendeu na infância, como toda criança, a ler, a escrever, aprendeu uma profissão ali junto com José. Agora, os 4 evangelhos, eles são unânimes em relatar que Jesus reapareceu quando João Batista estava realizando o seu ministério de batismo às margens do Jordão. Lá em João 29, nós lemos que o Evangelho de João registra, e eu chamo isso como a chave do Evangelho, quando João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi apresentado para a humanidade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a chave do Evangelho. As boas novas da salvação é que Jesus salva. Jesus salva aqueles que confessarem e reconhecerem o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Sem esse conhecimento e essa apropriação, essa tomada para si desse fato, se apropriar desse fato, de nada adianta. A pessoa pode saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer pelos seus pecados, mas se ela não se apropriar da verdade, se ela não confessar isso com a boca, como nós vemos Paulo falando, qualquer conhecimento intelectual não passa disso. Um médico pode estudar na faculdade durante anos, ter todo o conhecimento acadêmico da medicina, ou um advogado, ou um engenheiro, mas se ele não for lá na prática, ele só tem um conhecimento intelectual. Ele é médico? É, mas nunca praticou a medicina.
a pessoa conhece os fatos a respeito do Evangelho, mas não confessou Cristo como Salvador, então nunca praticou a fé do Evangelho. Sabe dos fatos, mas esses fatos não atingiram o seu coração ainda, não transformaram a sua vida. Então Jesus já não é mais aquele bebezinho, mas um homem de 30 anos, que passou a cumprir aquilo que seu pai havia estabelecido para ele fazer. Aliás, nós vemos que isso foi estabelecido lá em Efésios 1, 4 e 5, que Deus estabeleceu essa obra antes mesmo que o mundo fosse criado. Efésios 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ainda, 2 Timóteo 1,9, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 27, nos fala assim, João 12, 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Então, Jesus sabia exatamente qual é o propósito dele nessa vida, vir para morrer pelos nossos pecados. E assim ele cumpriu o que o Pai havia estabelecido para ele fazer. E lá em Filipenses 2,8 nós vemos que Jesus fez isso em obediência a Deus, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto clássico de Filipenses capítulo 2, né? Que chama de gnose, ou esvaziamento, quando sendo Deus deixou de ser igual a Deus, não usou a usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou forma humana e morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós sabemos muito bem desses fatos, conhecemos muito bem. Nenhum aqui está ouvindo isso pela primeira vez. E mais ainda, sabemos o que aconteceu com Jesus após a sua morte. Sabemos pelas Escrituras que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. O apóstolo Paulo, de maneira maravilhosa, nos fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo, vamos ler só apenas os primeiros versículos, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venham lembrar o Evangelho que nos anunciei, qual recebesse e o qual ainda perseveramos. Por ele também sois salvos, se ele tiver a palavra, tal como for preguei, a menos que tenha recebido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, até o versículo 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esses fatos nós conhecemos bem. Cristo nasceu, viveu, desenvolveu o seu ministério, morreu, ressuscitou. O apóstolo Paulo ainda aqui mostra em provas e testemunhas populares, viram o Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de 1 Coríntios 15 nos fala muito, não apenas sobre esses eventos, mas também o apóstolo Paulo, ele nos fala de eventos futuros. Lá no final do capítulo, versículo 51 a 58, ele fala a respeito do que vai acontecer. E nós, recentemente, no domingo de Natal, dia 19, no culto de Natal, nós falamos a respeito disso. Mas vamos ler novamente 1 Coríntios 15, versículo 51 até 58. Eis que vos digo no mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ressoar da trombeta, ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados, devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é igual. Então o apóstolo Paulo não apenas fala da maneira que Jesus morreu, citou, de como ele foi visto pelas pessoas, mas que ele voltará para buscar. Os mortos estarão primeiro, nós temos aqui. Corpos serão transformados, incorruptíveis. Depois os vivos da mesma forma serão transformados. Os corpos mortos estarão e serão transformados em corpos incorruptíveis. E os vivos, se estiverem vivos, não vão passar, não vão experimentar a morte física, mas terão que ser transformados. E eu fico imaginando que talvez um coro de milhões e milhões de vozes cantaremos o hino da vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não terá mais poder sobre nenhum de nós. Essa é a grande vitória de Jesus sobre a morte. Não é a nossa vitória, é a vitória de Jesus sobre a morte. Por Jesus ter vencido a morte, todos nós que cremos nele ressuscitaremos. Nós não temos a vitória sobre a morte em nós mesmos. Nós não podemos nos ressuscitar. Quem vai nos ressuscitar para estarmos juntos com Deus no céu, com Jesus Cristo, é o nosso próprio Deus. Ele vai nos levantar dos túmulos, se passarmos pela morte, ou seremos transformados. Mas essa é então a vitória de Jesus sobre a morte. Ela não mais alcançará. Eu fico pensando que se alguém ainda morre de medo da morte, não terá mais medo dela, porque ela não vai poder mais atingi-la. Bom, é isso que nós aguardamos. Paulo fala no versículo final do capítulo, no versículo 58, para que nós sejamos firmes, abalados, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho dele é bom. Então, da ressurreição e ascensão de Cristo até esse dia que ele virá para buscar a sua igreja, há um espaço de tempo muito grande. Já quase 2000 anos se passaram. E nós estamos aguardando esse dia. Aguardamos cedo, ou tarde, amanhã, depois. O fato é que Jesus virá. E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo em nossas vidas nesse espaço de tempo? O apóstolo Paulo fala para sermos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Mas será que estamos fazendo realmente isso? Enquanto aguardamos a bendita esperança, o que é que estamos fazendo? Estamos de braços cruzados, somente aguardando que as coisas aconteçam? Estamos vivendo um estado de limbo, sem saber o que fazer, empurrando a vida com a barriga? E não, Jesus vai voltar, então não tem que preocupar mais nada. Quais são as obras do Senhor que nós estamos realizando enquanto aguardamos o dia da Santa Convocação? Jesus ele não veio ao mundo apenas para morrer por você, para que você pudesse ser salvo. Ele veio para que você, sendo salvo, o representasse entre aqueles que você tem contato diariamente. Lembra? Ele falou em Atos 1:8: sereis minha testemunha. Ou seja, o crente deve proclamar para as pessoas aquilo que Deus fez em sua vida e mostrar para as pessoas o que acontece com aqueles que morrem sem Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes dele. Todos nós sabemos que o papel de uma embaixada é representar o país fora do país.
Então, quando você está fora do Brasil, você vai numa embaixada brasileira, lá dentro, o que acontece lá dentro são as normas, as leis do Brasil. Por isso que você não pode ser capturado dentro da embaixada. Esses filmes que a gente vê às vezes de americano, né? Correndo, fugindo, para chegar na embaixada. Porque a hora que ele chega na embaixada, o país, o exército, quem estiver seguindo, perseguindo ele, não pode capturá-lo. Recentemente tivemos, 10, 8 anos atrás, o presidente da Nicarágua, se não me engano, se escondeu numa embaixada brasileira para não ser preso. Estava sendo acusado de corrupção, e o Brasil aceitou essa política. Enfim, nós, como embaixadores, estamos aí no mundo, sujeitos além desse mundo, mas representando a pátria celestial. Então, vamos supor, você sai do Brasil, está andando no país estrangeiro, você respeita as leis daquele país. Somente quando você é embaixado do país do Brasil, é que aquelas leis não têm efeito sobre você naquele momento. Então, nós aqui estamos nesse mundo, debaixo da lei desse mundo, cumprindo nossas obrigações, pagando nossos impostos, trabalhando, vivendo, mas lembrando que essas leis só valem para esse mundo, porque nós temos uma pátria superior, da qual nós representamos nesse mundo. Então, o crente, entre o tempo da sua conversão e o tempo que ele estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo, ele tem muito para fazer. A vida cristã não se resume em ir ao culto no domingo de manhã, ir ao culto no domingo à noite, ir em algumas reuniões especiais, algumas programações especiais, alguns que podem estar nas reuniões de oração. Não, a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã é mais ampla. A vida cristã diz que nós, como crentes, vamos testemunhar para as pessoas que não vêm até aqui. Nós temos que levar o Evangelho para as pessoas que estão lá fora. O nosso trabalho, na verdade, é lá fora. Não é aqui nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós nos reunimos como igreja para adorar ao nosso Salvador. Mas o trabalho para ser feito está lá fora, né? E há muito o que fazer. O crente não ficou jogado no mundo, né? Não é como se Deus dissesse assim: ó, eu te salvei, se der por satisfeito, quando morrer você vai para o céu. Mas enquanto isso não acontece, aguenta firme aí até eu voltar. Pelo contrário, ele pede, por exemplo, lá em João 14, 23, que nós, enquanto estamos, e é interessante que João 14, Jesus começa falando justamente dessa promessa que ele vai voltar. Versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí então, no versículo 23, o Senhor Jesus diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Então, aquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos. Não é guardar os 10 mandamentos, guardar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Inclusive, o versículo nós lemos de Atos 8, sereis minhas testemunhas. Faz parte disso, de sermos testemunhas. Mais ainda, para que fôssemos um, a fim de que, sendo um, o mundo pudesse conhecer a Deus. Lá em João 17, essa oração sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo fez pelos seus discípulos e por nós, no versículo 13, o Senhor Jesus está fazendo uma oração aqui, e ele, então, a partir do versículo 13, diz: mas agora vou para junto de ti. E isto fala do mundo
para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, quando ele diz que está orando não apenas por aqueles discípulos, mas por todos aqueles que vierem crer, o Senhor Jesus está orando por nós. E Jesus está falando para que nós nos mantêssemos unidos, assim como Cristo e Deus é um. Sejamos um, para que o mundo possa saber que realmente somos um Deus. Para que o mundo possa saber que nós não somos uma sociedade, nós somos um organismo, como igreja, todos unidos com o mesmo propósito de adorar ao Salvador Jesus Cristo, proclamar as boas novas de salvação. Mas, então, como eu já fiz essa pergunta, como é que estamos gastando o nosso tempo? Como estamos sendo em meio à multidão? Como estamos sendo muito? Por exemplo, eu não posso estar onde os irmãos estão. O irmão está no trabalho, está na universidade, está na loja, está na faculdade. Nós não somos, ali estamos separados. Mas como é que nós nos formamos um só? Quando temos o mesmo objetivo, de viver na luz e não nas trevas. O mundo vai perceber que somos Deus, que pertencemos a Cristo, por meio do nosso andar com Ele. O mundo vai identificar aqueles que são filhos de Deus pela maneira que nós nos comportamos entre eles. As pessoas muitas vezes identificam um filho. Você é filho de fulano, só porque o jeito que você anda, o jeito que você sorri. As pessoas identificavam muito em casa nossa pelo jeito de andar. Do jeito que meu pai andava, nós andamos também, perna meio aberta, né? Andar de pato. E quantas vezes, você é filho. Meu pai era baiano, moreno, ruivo, cabelo vermelho, você vai achando só. Como é que você sabe? Você anda igual a ele. Então, você é filho de Deus, como é que você sabe? Você anda igual a Jesus. O mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus se nós estivermos andando igual a Jesus. O problema é que muitas vezes estamos andando igual as pessoas do mundo também. Estamos vivendo como as pessoas do mundo vivem. Nós temos liberdade para fazer qualquer coisa, mas temos que tomar cuidado para que não venhamos a confundir as pessoas. Espera lá, mas fulano diz que é crente e vive como eu vivo. Qual é a diferença? Devemos então demonstrar que somos filhos de Deus, que somos cidadãos de outra parte, não dessa terra. A nossa esperança não está nesse mundo. Nós não temos, o nosso sonho, o nosso grande desejo não é ter no cemitério uma lápide bonita, né? Agora os cemitérios mais novos não podem ter isso, mas os saudades têm isso. Os irmãos vão olhar bonito, né? Mármore, não, tem gente que gasta a vida inteira guardando dinheiro para quando morrer
ter um disco, que é a única coisa que ele vai ter. Não, nós, qualquer buraco está bom. Porque nós não vamos estar ali. Nossa aspiração, o nosso desejo é estar na pátria eterna. É lá que nós estaremos. Então não precisamos ter um lugar bonito aqui. A gente fala assim, de fato, né? Lógico, nós somos sensíveis também. Mas não é porque o fulano está enterrado no cemitério flamboyante, bonito, vale mais do que está enterrado no cemitério de Orpolândia, ou que nem nós somos no cemitério de São Luís, lá no Jornal, né? Periferia da periferia. Cultural no teu corpo. Somente isso. Nós estaremos na pátria eterna, com o nosso Salvador. Então, o nosso sonho não é deixar uma marca na terra, para as pessoas olharem e nos admirarem, não. Mas saber que, quando passamos por esse mundo, deixamos um rastro do mesmo caminhar que o Senhor Jesus Cristo caminhou. Agora, Jesus sabia que o custo do discipulado era um custo pesado. Não é fácil ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Embora o mundo tenha facilitado as coisas, o verdadeiro discípulo de Cristo sabe que não é fácil ser discípulo. Por quê? Porque o mundo não vai nos admirar. O mundo não vai parar para ouvir falar de Jesus. Aliás, eu comentei recentemente com a Elizabeth, um vereador de uma cidade que quer tornar lei assédio religioso. Se você for evangelizar uma pessoa, a pessoa sentir que está sendo assediada, você pegar um folheto para ela, ó, vocês sabem, assediando é crime. Não sei se é no Rio de Janeiro ou em qual lugar, né? As pessoas vão falar, você vai falar de Jesus, eu quero ouvir. Para. Muito raramente a pessoa vai. Não pense que por desejar ter uma vida que sustenta, os seus amigos vão aplaudir. Se houve casos onde o evangelista foi bem sucedido, foi bem recebido pelas autoridades, são exceções. Não é a regra. A regra é aquela que Jesus diz em João 15, versículos 18 a 20. Isso aqui é a regra, é a promessa. Se alguém falar assim para você, qual é a promessa que Jesus deixou para a gente na terra? Está aqui, ó, João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos a palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, essa é a promessa para o discípulo de Cristo. Perseguição, ódio. As pessoas não estarão satisfeitas em ouvir o Evangelho. Por isso que eles querem calar as igrejas. Mas isso aqui, como eu disse, não deveria ser um fator desanimador. Pelo contrário, deveria ser um fator que nos motiva. Deveria nos motivar, né? Um fator motivador. Saber que sofreremos por causa de Cristo deveria ser motivo de grande alegria. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 41, os apóstolos de Cristo, ao serem presos, maltratados, quando foram soltos, olha o que fala no versículo 41 de Atos, capítulo 5. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenaram que não falassem em nome do Senhor Jesus. E os soltaram. E eles retiraram o sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, veja a cena: os discípulos foram presos por falar de Jesus. Como eles não podiam fazer nada com os discípulos, eles açoitaram, deram um retiro e falaram: não falem mais no nome de Jesus Cristo. E ao serem soltos, eles não saíram reclamando: puxa vida, meu negócio aí, é verdade,
nunca mais vou falar de Jesus. Olha só, olha minhas costas sangrando aqui, ó. Estou sentindo a dor da chibatada até agora. Não. Aqui diz que eles regozijaram, ficaram felizes, porque se consideraram dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém te der um fedor na cara, uma espinha na cara, se alguém jogar uma pedra na janela da casa, porque você está lá cantando talvez um hino, uma coisa parecida, louve a Deus por isso. Isso é bom sinal. É sinal de que você está no caminho certo. 1 Pedro 4, 13 e 14, o apóstolo Pedro fala assim: pelo contrário, alegrai-vos. Versículo 12, não vai contar um versículo. Amado, não vos estranheis de fogo ardente que surge em meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O contexto que Pedro escreve aqui é Nero incendiando, botando fogo nos crentes. Nero incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos e colocava eles em postes e iluminava Roma com seus corpos. Os historiadores dizem que Nero falava: ué, ele não diz que são luz do mundo, não está aí, estão iluminando Roma. Então Pedro está falando: olha, esse fogo ardente que está acontecendo entre vocês, não estranhe. Pedro fala ainda como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Como assim, Pedro? Estão pegando o crente e botando fogo nele? Isso não é extraordinário? Não. Porque fizeram com Cristo pior. E com outros também, a história conta quantos outros foram queimados vivos, foram decapitados por causa do nome cristão. Nós ainda somos privilegiados, ainda no Brasil. As perseguições que estão vindo aqui ainda são de processo, né? Ameaça de fechar o templo. Mas quando houver realmente chegar um dia em que chegar aqui e fechar a porta, nos será preso por causa do Evangelho, como nós estaremos portando? Estaremos fugindo, escondendo? Não, eu sou visitante. Não, eu sou membro da igreja, mas eu nunca me converti, tá? Só. Porque eu sempre vim aqui. Ou vamos realmente mostrar a posição, somos firmes no Senhor Jesus Cristo. Eu temo que a geração que está surgindo vai ser uma geração em que já está acontecendo, né? Mas talvez acontecerá mais ainda. Graças a Deus nós sempre remanescente, e sem dúvida alguma, sempre haverá luz brilhando. Mas sabe essa geração que se diz cristã, mas que eu sou crente, mas não é bem assim. Não, eu confio na palavra da Bíblia, na palavra de Deus. Não, mas também tem outros livros que são importantes, interessantes. É essa geração que está surgindo aí. Já tem livros escrevendo isso. Já tem livros dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada, que ela deveria ser revista, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é tão ultrapassada que ela não consegue, ela não atinge, ela não abrange, ela não alcança, por exemplo, os homossexuais. É lógico que ela alcança, como alcança o ladrão, como alcança o traficante, como alcança aquele homem honesto, mas que acha que é justo por si só. Porque a Bíblia alcança o pecador e transforma o pecador. Mas o que essas estão ensinando é que a Bíblia tem que se adequar à nova realidade. Então, esses textos que falam contra essas práticas pecaminosas devem ser retirados. E a igreja que manter firme nessa palavra, ela sofrerá por causa disso. Enquanto Cristo vier para buscar a igreja, é o que tem para o dia. Não vai ter outra coisa. Nós não vamos ser homenageados por causa do Evangelho. Nós não vamos ser recepcionados em praça pública e aplaudidos porque pregamos o Evangelho. Mas vamos sofrer por causa disso. E se sofrermos, devemos ver isso como motivo de grande alegria.
Nós podemos ter duas atitudes diante de tudo o que estamos vendo acontecer nesses últimos tempos. Uma é, como eu disse no início do culto, cruzar os braços, dar de ombros, fingir que não é com a gente e continuar tocando nossa vida. Sou crente, vivo minha prática cristã, vou para a igreja aos domingos, lá fora o mundo precisa saber que eu sou crente. Olha, pode saber que eu sou evangélico, mas crente comprometido com a palavra de Deus, não. Não precisa saber disso. A outra é trabalhar conforme João, o próprio Senhor Jesus Cristo fala em João 9,4, trabalhar enquanto é dia, pois a noite virá e não poderemos trabalhar. Então, ou cruzamos o braço, como alguns já brincaram, né? Levamos a vida segundo a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar da barreira, ou seja, empurra a vida com a barriga, ou realmente nós trabalhamos para o Evangelho. Vamos testemunhar, vamos falar, vamos convidar os nossos amigos para estar conosco, para ouvir o Evangelho. Vamos falar a respeito da obra de Cristo, a obra que Cristo realizou em nosso lugar. Então esse é o depois do Natal que devemos viver. Depois que Cristo veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e disse: eu vou voltar. Enquanto ele não volta, esse é o papel do crente: trabalhar, servir e testemunhar. Infelizmente, como eu disse, não podemos pensar em algo bom que o mundo venha nos oferecer. Se tem alguém que pode oferecer algo de bom, somos nós. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O mundo é o lugar onde trabalha para ter o dinheiro para comprar as coisas que nós necessitamos. No mundo nós construímos nossa casa, nos abrigamos do frio, da chuva e tudo mais. Mas o mundo não tem nada. O que o mundo pode nos oferecer de atração? Mas nós temos. Nós temos algo de bom a oferecer. Enquanto o mundo não tem nada a ofertar, os encantos do mundo são as ilusões da humanidade. Os prazeres do mundo são os sabores da humanidade. A alegria do mundo é a tristeza da humanidade. Por isso nós, como crentes, devemos levar ao mundo os encantos do Evangelho de Jesus Cristo, o prazer da comunhão com Jesus Cristo e a alegria da salvação em Jesus Cristo. Infelizmente, parece que os crentes se esqueceram disso. Estão vivendo igualzinho ao mundo, buscando os prazeres, os encantos, as alegrias do mundo, esquecendo que somente Cristo pode nos satisfazer plenamente. Que Deus nos ajude e nos dê coragem e força para uma vida diferente da que esse mundo nos propõe a viver. Amém? Amém.